Fala aí galera, tudo certo? Meu nome é Nadson e hoje nós vamos estar começando o nosso curso de Python aqui no canal do I3E PES UFBA. Hoje nós vamos fazer um vídeo introdutório para abordar alguns aspectos sobre programação e sobre a linguagem Python. Primeiro, o que é uma linguagem de programação? É uma linguagem formal e padronizada com regras de sintaxe que é interpretada pelo computador, informando precisamente quais dados o computador deve armazenar ou transmitir. Ou seja, uma linguagem de programação nada mais é do que uma linguagem como qualquer outra, inglês, português, espanhol. A diferença é que nós estamos direcionando nossa informação para uma máquina, um computador, que só entende zeros e uns. Então, a linguagem de programação vem como uma ferramenta para facilitar a comunicação entre homem e máquina. E afinal de contas, por que programar? Bom, programar desenvolve o raciocínio e a criatividade, porque você vai necessitar ter um nível de raciocínio para poder dar lógica ao que você escreve, e daí vem a lógica de programação. Segundo ponto, resolve problemas de forma rápida e eficiente. Ou seja, você consegue resolver um problema do dia a dia usando os recursos computacionais, ao invés de fazer os trabalhos manuais e repetitivos. Terceiro ponto, trabalho em conjunto. Existem vários programadores de vários níveis, estudantes de programação, que já resolveram ou estão tentando resolver problemas que você já resolveu ou problemas que você está tentando resolver. Então é inevitável que exista uma comunicação natural entre essas pessoas. E isso ajuda muito no desenvolvimento do estudo da programação. Quarto ponto, você aprende a utilizar o computador. Mas, Nadson, eu já sei usar o computador. Eu sei. Mas, quando eu falo em aprender a usar o computador, é porque a programação ela te coloca em um estado diferente. Você acaba utilizando recursos que normalmente usuários comuns não utilizam. E isso força você a aprender mais. E por último, aprimora habilidades, como um exemplo que eu acabei de falar. Você aprende a utilizar o computador, mas não necessariamente por causa da linguagem de programação em si, mas muito pelas APIs que você vai utilizar, bibliotecas que você vai utilizar, programas auxiliares, um banco de dados. Então isso expande a sua zona de conhecimento. Principais mitos. Não precisa saber matemática. Muitas pessoas acham que para ser um bom programador você tem que ser um matemático, e isso é um mito. Claro, você precisa ter uma noção básica de matemática, mas não precisa ser um especialista. Segundo ponto, não precisa ser um gênio, ou seja, programação não é para pessoas que já nascem com o dom da computação. Nada disso. Você só precisa ter um objetivo e vontade de aprender. Não interessa se você é homem ou se você é mulher. Programação é para quem quer. E por último, programar não é difícil. Programar pode ser complexo, mas não difícil. Existem vários níveis de programação. Você pode fazer um simples script para automatizar uma atividade na sua rotina de trabalho, ou você pode fazer uma grande aplicação para uma grande empresa. Mas tudo isso vai depender do seu nível de conhecimento e da sua experiência na área. Mas, a priori, não é difícil. Claro que cada trabalho tem um nível de complexidade diferente. E por que iniciar com Python? Primeiro, Python é uma linguagem com uma sintaxe extremamente simples, e isso muito se dá pela derivação de palavras em inglês que facilitam muito o entendimento. Segundo ponto, é uma linguagem muito organizada por causa das quebras de linhas e indentações. Então deixa o código muito simples e quase que qualquer pessoa, lógico, que conheça Python, consegue interpretar de forma rápida. Terceiro ponto, dá para aplicar em qualquer projeto. Python é extremamente versátil para tudo que possa ser feito em um computador. É uma linguagem orientada a objetos, ou seja, você vai desenvolver um estudo sobre classes e isso ajuda muito em vários projetos, várias aplicações. E por último, existe uma vasta gama de bibliotecas. Você consegue
fazer tudo em Python, porque em Python já tem quase que tudo. Existem bibliotecas de IA, bibliotecas para desenvolver jogos, bibliotecas para desenvolver interfaces gráficas, e essas são só algumas das várias que existem já prontas. Agora vamos falar um pouco sobre a história do Python em si. O Python foi desenvolvido por um matemático programador holandês chamado Gideon van Rossum, que começou a fazer algumas atividades na linguagem ABC, e para isso ele resolveu criar uma linguagem mais simples e que resolvesse problemas específicos do seu trabalho. E aí nasceu o Python, onde ele lançou abertamente ao público em 1991. O Python é uma linguagem de alto nível e com sintaxe simples de código aberto, que é desenvolvida e mantida pela comunidade python.org. O nome Python, curiosamente, muitas pessoas acham que vem da cobrinha, né? Mas não, na verdade ela vem de um programa de TV chamado Monty Python's Flying Circus, que era um dos programas preferidos do Guido. Só que com o passar do tempo, quando ele lançou o primeiro livro de Python, que foi lançado pela O'Reilly, eles colocaram a cobra na capa, e por isso o símbolo do Python são as cobras entrelaçadas. E onde o Python se aplica? Bom, o Python é uma linguagem coringa, então você pode utilizar em praticamente tudo. Você pode utilizar em cálculos complexos, simulações, inteligência artificial, scripts, desenvolvimento de software, desenvolvimento de sites, jogos. A lista é infinita, tudo depende do seu interesse. Algumas empresas já utilizam Python integrado, como por exemplo, sistemas operacionais baseados em Linux e o macOS, já vem com Python instalado por padrão. Outras empresas grandes já utilizam em suas atividades internas, como o SAP e o Google. Quais assuntos serão abordados nesse curso? Bom, primeiro nós vamos fazer um estudo sobre variáveis, depois tratamento de strings, condicionais, listas e tuplas, estruturas de repetição e vamos finalizar o curso com a parte introdutória de funções. E uma coisa muito importante, o que é necessário para fazer esse curso? Bom, galera, primeiro, interesse e boa vontade. O curso vai ser muito simples, muito tranquilo. Vamos ter projetos que vamos fazer integrados e vamos aprender praticando. Bom, eu não tenho computador. O que eu posso fazer? Se você tem celular, você pode baixar alguns aplicativos que te auxiliam a fazer o estudo, como por exemplo PyDroid para quem utiliza Android. Se você utiliza o computador e seu computador é muito fraco, também não se preocupe. Os exemplos que nós vamos fazer aqui no curso são exemplos simples e não vai requisitar tanto da sua máquina. Não existe um favoritismo entre sistemas, se você utiliza Mac, Windows ou Linux. Todos são ótimos e vão resolver os nossos problemas aqui do curso. O Python ele é multiplataformas, então você consegue utilizar ele em qualquer plataforma, ele vai rodar exatamente da mesma forma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse foi um vídeo introdutório e até o próximo vídeo.